Ai, gente. Eu tenho uma coisa a dizer pra vocês. Você aí já pensou como que... Tá vendo qualquer coisa que você vê, tipo... Isso aqui. Isso daqui é feito de plástico. E o plástico é feito de quê? Bem, o plástico... Nem eu sei do que é. Mas... Como que isso daqui foi criado? Como que o plástico foi criado? Como que tudo foi criado? Bem, existem pessoas que dizem do Big Bang. Big Bang. Big Bang. Você nunca ouviu falar o que é Big Bang? Big Bang é uma explosão que deu no princípio do tempo. Que deu no princípio, supostamente. Deu no princípio do tempo o Big Bang. Supostamente. Esse Big Bang, quando deu essa explosão chamada Big Bang, surgiu os universos. Que dentro dos universos tinha os planetas. Quer dizer, tinha as galáxias. Que dentro das galáxias tinha os planetas. E lá tinha a Terra, que é o que a gente tem, que é o que a gente vive hoje. Agora, como que foi criado o ser humano? As pessoas falam, a gente era macaco e evoluiu até virar o que a gente é hoje. Será mesmo? Pensa comigo. Você aí, acredita em Deus? Muitas pessoas falariam que não. Não, mas Deus não existe. Eu acredito em Big Bang. Tem outras pessoas que vão falar outras coisas, mas que acreditam em Deus, porém nem dão bola. Então, a partir de hoje, todas as semanas, quarta e sexta-feira, 10 da manhã, um vídeo falando disso daqui que tá na minha mão. Bem, tá meio apagado, acho que não tá dando pra ler, ó. Ó, tá dando pra dar só uma olhadinha aqui, ó. Bem, acho que dá. Quem é bom de olho vai entender que aqui tá escrito Bíblia Sagrada. Então, como que iniciou tudo? Muitas pessoas vão me julgar aqui nos comentários falando, não, mas isso é errado, meu Deus, ele tá mentindo, caramba, eu gostava desse youtuber, só que agora que eu sei que ele segue Deus, eu não vou mais assistir. Tem gente que vai fazer isso, mas eu não tô ligando pra consequências, eu tô ligando pra o que Deus vai achar. É isso que você tem que pensar. Olha só. 5 principais coisas que você tem que ter para Deus se agradar de você. A primeira, não ter medo do diabo. E como não ter medo do diabo? Vendo a segunda, que é não fazendo a vontade do diabo. Se tu faz a vontade do diabo, tu vai ter medo dele. Mas se tu não faz, tu não vai ter medo dele. A terceira, você tem que ter o perdão. Não importa o que a pessoa fez pra ti, tu tem que perdoar ela. Perdoa, perdoa, perdoa. Por causa que se fosse Deus no teu lugar, ele ia perdoar na hora. Na hora. Deus, ele perdoa tudo. A quarta coisa é o dividir. Daí tu fala, ah não, mas eu divido, né? Mas tipo, tem que ter o dividir. E daí a pessoa vai lá e te dá outra coisa. Deixa eu pensar. Tipo, ó, vou usar esses dois bonequinhos aqui que tá aqui do meu lado, ó. Tipo, a pessoa tem esse daqui. E daí tu quer ele. Daí tu vai lá, dá pra pessoa e aí tu quer que a pessoa te dê o dela. Dividir tipo trocando, fazendo uma troca. Só que a Bíblia fala que você tem que dividir sem querer nada. Nada em troca. Bem, não vai chegar no supermercado e vai falar, ah não, eu não tenho que pagar por causa que Deus fala que não pode pedir nada em troca quando tu for pegar alguma coisa. Não, né? Aí é uma venda. Agora, dividir já é outra história.
E a quinta e última coisa, gente. Se Jesus voltasse hoje, tu teria medo que Jesus voltasse? Tipo, tô com medo que Jesus volte. Tu teria medo? Não pode ter. Eu não tenho medo se Jesus voltar agora. Eu não tenho medo que ele voltasse. Só que aqui dentro. Essas coisas que eu falei foram só algumas coisinhas que tem que ter. Porque eu fiz um pato com a mão. Só que então, aqui diz o princípio do tempo. É tipo, Deus, como eu suponho que esse livro foi criado. Deus pegou e pediu pra alguém, usou alguém pra criar. Usou alguém, isso foi só dando as instruções. O que tinha que ter escrito, como que era, como que tem que ser tudo. E criaram esse livro. Claro, se você for comprar uma Bíblia hoje, você tem que fazer só uma coisa. Quando você for abrir esse daqui, ó. Deixa eu tirar esse daqui, que é outra coisa. Quando você for abrir, tu vai passando as páginas e tal. E daí não é só ir lendo assim, que legal, só ir lendo. Não. Tanto é que eu fui aqui pra Gênesis 4 já direto. Eu li algumas páginas só. Não é assim. Na verdade, pra começar, você tem que pega a sua mão. Se você tem uma Bíblia, melhor pegar a Bíblia. Mas se você não tem, só me escuta. Pega a sua mão e bota em cima da Bíblia. Em cima. Fecha os seus olhos e apenas fala exatamente isso que eu vou falar agora. Meu Deus e meu Pai, dai-me entendimento para eu entender o que você quer, e que essa palavra não venha ser só uma palavra que venha entrar no meu entendimento e eu venha esquecer, e sim venha ser uma palavra que venha entrar no meu entendimento e ficar para sempre. Amém. Amém significa assim seja. Inclusive na sexta, gente, vai ter um videozinho aqui, ó, provando que Deus é real. Provando que Deus é real, eu tenho até o conteúdo e tal. Só que aqui, ó, primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Aqui, ó. Tá aqui em cima. Não sei se dá pra ler aí, ó. Tá dando pra ler Gênesis aqui. Só que então, né? Ok. Deus, no princípio, aqui, ó. A criação dos céus e da terra e de tudo o que neles existe. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Céu, olha, melhor seria na rua, só que eu tô dentro de casa, mas tem uma janela aqui, ó. Tipo, tu olha o céu, assim, legal, olha a terra, bonito até. Deus criou. Tudo isso, até o ser humano, Deus criou tudo. E Gênesis primeiro, tá, gente? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Deus pegou e disse assim, haja luz. Houve luz. Aqui, ó. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz era boa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. A luz que ele diz é o dia, e as trevas a noite. Separou. Deus separou, fez o mundo e fez assim, ó, na parte de baixo, né? Assim. Tipo, o Brasil ele fica embaixo da terra, né? Se eu não me engano. Ele fica embaixo. Então Deus criou, fez com que embaixo ficasse o sol e em cima a lua. Então eles fossem girando, 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 girando. E daí a separação. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite.
foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Primeiro dia do mundo, a tarde e a manhã. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas, icebergs e tudo mais. A primeira criação de Deus mesmo no mundo eram as águas. As águas foi a primeira criação do mundo de Deus. Depois Deus pegou e criou os icebergs assim, subiu os icebergs. E haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Então Deus primeiro criou as águas, primeira criação do mundo, as águas. Depois Deus fez a segunda criação dele. Ele pegou, botou as águas aqui. Daí depois Deus pegou, subiu e subiu uns icebergs. Logo após isso, Deus pegou e fez a segunda criação. Não, Deus criou as águas e deixou só. Então depois Deus viu que tinha uma expansão de baixo, que eram as águas, e a expansão de cima. Essa expansão de cima ele deixou mais longe e chamou-as de céu. Então logo após isso Deus criou a terra, que então ele criou os icebergs. E ficou tudo assim. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Criação da vida vegetal. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê sementes, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Passou tudo, e daí chegou no terceiro dia da terra. O dia terceiro, cadê o dia terceiro? O dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Ah, não, falei errado. Na verdade, antes só tinha a manhã e a tarde, não tinha a noite ainda. As trevas estavam do outro lado. Daí Deus pegou e criou os luminares, que pro dia era o sol e pra noite era a lua. E daí Deus fez com que girasse. E daí foi girando. Daí passou dia, noite. E foi indo. Cadê? E sejam eles. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto dia da terra. Deus criou a terra em 6 dias e no 7º ele descansou, tá, gente? Por que eu fiz isso? Aqui, ó. Pô, tá colado?
criação da vida animal. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie, E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai-vos e multiplicai-vos. Para os animais. Deus pegou, criou os animais e abençoou os animais. Frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares e as aves. E enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então Deus criava tudo e depois examinava. E daí ele via que era bom. Deus pegou, criou as águas. Depois ele examinou as águas e viu que era bom. Depois Deus pegou e separou os céus das águas um pouco. E fez os céus. E daí ele examinou os céus para ver se os céus eram bons. Então, após isso, Deus pegou e criou a terra. Assim, ó. Deixa eu ver. Assim. Daí Deus criou a terra. Essa partezinha aqui um pouquinho maior é a terra, tá? E depois ele examinou e viu que era bom. Depois Deus foi criando os animais. E depois ele examinou, viu que era bom, então abençoou todos os animais. Então Deus primeiro cria, depois examina, e se é um ser vivente, abençoa. Se é um ser tipo árvores, plantas, ele examina e vê se é bom. Se for bom, ele deixa. Se não for bom, que é impossível, né? Por causa que tudo que Deus faz é bom. Mas se não for bom, que é impossível, Deus vai lá e refaz pra deixar melhor. Ok, gente. Então, gente, a minha memória aqui, ela tá quase cheia, tá? Então eu vou só pegar aqui, ó. Vou tirar um pouquinho e daí eu já volto, beleza? Beleza, galera, voltamos aqui de novo. Ok. Criação do homem. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus pegou, criou o homem. Criou o homem a imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem a imagem e semelhança dele. Então, gente, olha para alguém que tá ao seu lado. Se não tem ninguém ao seu lado, então pegue algum espelho, pegue alguma coisa para você ver outra pessoa, alguma coisa. Tá vendo essa pessoa? Aqui comigo eu tô aqui, ó, com uma foto aqui, ó. Tô com uma foto aqui da minha irmã. Vou só tampar o rosto dela, né? Ela não gosta muito de aparecer. Tô com uma foto aqui dela, meu pai e minha mãe. Só que então, examinando essa foto, Deus pegou e criou o homem a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança. Ah, e tipo, se tá dando alguma coisa errada e tal, daí tu fala: nossa, Deus, tá tudo errado, é culpa de Deus. Não se deve culpar Deus pelo erro do homem. A única coisa que pode atrapalhar os propósitos de Deus é o homem. O homem que eu falo é todas as pessoas. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes,
e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus criou o homem para dominar sobre os peixes, as aves, minhocas que se rastejam pelo chão, animais terrestres. Deus criou o homem para dominar. E criou Deus o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move pela terra. Então, Deus, ele pegou e criou o homem, e um dia Deus pegou, isso daqui por algum motivo naquela Bíblia ele não fala, mas eu sei que acontece, por causa que eu já li outra Bíblia e falou. Deus viu que não era bom o homem ficar só, era para ser só o homem, mas Deus viu que não era bom pro homem ficar só. Então Deus fez o homem cair num sono profundo, tipo, Deus pegou, chegou em Adão e fez assim, ó. E fez Adão cair num sono. Então Deus pegou da costela de Adão, tirou a costela de Adão. Sabe quando, tipo, uma massinha, posso falar. Deus pegou a costela de Adão e começou a moldar, como se fosse uma massinha, assim. Moldou uma massinha e formou a mulher. Só que o homem, Deus criou do pó da terra. Deus pegou o homem, Deus pegou o pó da terra e fez o homem. E fez o homem cair num sono, tirou da costela dele e moldou a mulher. E daí fez com que o homem e a mulher existissem. Agora, então, se Adão podia ver Deus, Eva também podia ver Deus, eles podiam estar em comunhão eterna com Deus, por que ninguém por que ninguém tá lá junto com eles? Coisas que não ia precisar hoje em dia. Trabalho, não ia precisar nem de roupa. Isso daqui que eu tô, ó, roupa, não ia precisar. Não precisaria. Mas Eva foi lá na desobediência, Deus plantou um jardim no Éden. E nesse jardim, ele criou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quem comer da árvore da vida vai se tornar imortal. Quando Eva comeu Bem, hoje em dia as pessoas morrem e... Tipo, elas morrem. Mas Eva, por que as pessoas morrem? Não ia ter morte. Eva comeu do fruto proibido de Deus. Deus proibiu aquele fruto. E ela comeu. Daí acabou tudo. Mas é isso, gente. Nos vemos na sexta, falando mais sobre Deus.